Vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Aconteceu tantas coisas na vida dele, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar duas coisas, dois acontecimentos. É lá no início onde ele foi chamado e lá no fim onde ele foi restaurado. Essas duas coisas que nós vamos falar e também trazer sobre a gente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos conversar sobre isso. E sejam bem-vindos aqui ao Orlaf, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês aquilo que nós temos de alguma forma aprendido aqui. Hoje nós vamos continuar falando da palavra de Deus e nós vamos falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Lá no início, Jesus, quando chamou a Pedro, ele foi chamado ali numa pescaria. Se vocês lembrarem do detalhe, está em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, onde eles passam a madrugada inteira pescando, não pegam nada. Jesus chega ali de manhã, fala para eles, lance a rede do outro lado, e daí eles falam assim, olha, a gente trabalhou a noite inteira, não conseguiu pegar nada, mas já que você que está falando, então a gente vai fazer isso. E eles fizeram e tiraram um monte de peixe. Então a pesca foi ali maravilhosa, enfim, um milagre muito grande. E Jesus fala para Pedro que a partir daquele momento ele seria pescador de homens. Ele recebeu ali um propósito, diretamente pro coração dele. Falou assim, ó, você é pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homens. É isso que ele recebeu, era o chamado que ele tinha para fazer. Aí durante a vida dele, ele andou ali com Jesus, durante ali o ministério de Jesus aqui na terra, até chegar ali no final, quando Jesus é entregue ali para os judeus, enfim, em que Jesus está indo para ser crucificado, tem o episódio onde Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então acontece isso, ele de fato nega a Jesus, tem uma passagem até que Jesus está olhando quando ele nega a 3ª vez, né? Ele fica profundamente abatido. Na sequência, lá em João capítulo 21, o que diz o texto? Diz que Pedro vai pescar. Então, ele recebeu um propósito de Deus, ele recebeu algo, uma palavra que ele deveria viver. Só que agora Jesus se foi, ele negou 3 vezes, Pedro fala, eu vou pescar. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus o chamar. Às vezes acontece isso com a gente está vivendo algo com a parte de Deus, algo assim, em algum momento da nossa vida, sei lá por que acontece, e a gente para no meio do caminho e volta a fazer aquilo que a gente estava fazendo antes. Sendo que Deus tem algo e ele chamou a gente para fazer isso, para realizar isso que ele tem para nós. E detalhe que ali no capítulo 21 acontece praticamente a mesma coisa que aconteceu lá em Lucas 5. No início, quando Pedro é chamado, acontece ali uma pescaria, também eles não conseguiram pegar nada, Jesus fala, joga a rede do outro lado. Eles jogam e já não conseguem nem quase puxar de tanto peixe que vem ali. São 153 grandes peixes, que a rede não se rompeu por conta dessa quantidade de peixes, em mais uma pescaria. E na sequência, tem um diálogo de Jesus com Pedro, que é aquele diálogo que a gente conhece, né? Que Jesus chega para Pedro e fala assim, Simão, tu me amas? E ele fala isso 3 vezes. Na primeira e na segunda, Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Na terceira, ele fica profundamente comovido com isso. O que aconteceu? Foi reativado novamente. Teve um diálogo com Jesus, foi reativado, enfim, aquele propósito, aquela identidade de antes que a gente falou, que agora ele se tornaria pescador de homens, foi reativado novamente. Minha oração, nossa oração, enfim, é que a gente se mantenha naquilo que Deus nos chamou para fazer, mas eu creio também que Deus é poderoso para nos reativar se caso a gente está parado. Então, se a gente está ouvindo esse vídeo agora e por algum motivo a gente parou no meio do caminho, Deus pode reativar novamente nosso ministério, Ele pode reativar novamente aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus é maravilhoso, Deus faz isso em nossas vidas, Ele nos restaura novamente. A gente venha entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais o Senhor fará. Pedro ali, ele foi então reativado novamente. Com esse diálogo, você me ama, tu sabes que eu te amo. Enfim, todo esse diálogo e todo esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Olha que detalhe interessante, né, por toda essa passagem que a gente falou aqui. Pedro foi chamado numa pescaria, após uma pescaria, né, um milagre de Jesus, e foi restaurado após uma pescaria também. Então, após a pescaria, teve esse diálogo ali, Jesus conversando com ele, se ele amava a Jesus ali, e engraçado também que ele negou Jesus 3 vezes lá atrás, e agora ele confirma 3 vezes que ama o Senhor Jesus. Ele foi restaurado disso que ele tinha feito lá no passado, e agora ele pode novamente viver aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Mais um detalhe, se a gente ler lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, quem se levanta para pregar com ousadia ali? Pedro. E ao final,
mais próximo ali do final do capítulo 2 de Atos, se vocês verem quantas pessoas se converteram após essa pregação de Pedro e o que os apóstolos estavam falando ali, quase 3.000 pessoas se converteram. Então ele estava vivendo a partir de agora aquilo que Jesus lá atrás chamou ele para fazer. Que a gente venha andar nos propósitos, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que essa palavra venha entrar no nosso coração, no seu coração que está assistindo esse vídeo aqui, que você seja reativado novamente, se for o caso, ou seja confirmado no teu chamado, aquilo que Deus colocou para você fazer. Essa é uma palavra maravilhosa que queima no nosso coração. Que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.